Reflexão Bíblica. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 2, versos 18 a 20, texto que nós usaremos como devocional para a nossa vida neste momento. Diz assim o texto: Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Quero enfatizar essa expressão, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo. Todos vocês têm conhecimento. A ênfase aqui é a expressão anticristos. Nós temos algumas expressões dessa natureza que fazem parte da cultura cristã, expressões como a besta, que geram expectativas na cabeça das pessoas de quem seria esta besta, quando ela se manifestaria, está lá presente no livro do Apocalipse, ou então, por exemplo, o homem da iniquidade, que Paulo fala na carta aos Tessalonicenses. Então, também quem seria esse homem da iniquidade? E nós temos também essa expressão que é usada aqui por João. Ele usa tanto no singular quanto no plural, e nós conhecemos muito mais a expressão no singular, o anticristo, e essa expressão que gera sempre uma tentativa de encontrar alguém que se enquadre nessa nomenclatura. Já se falou de imperadores cruéis, já se falou de muitos ditadores, já se falou inclusive do Papa, não é? E aí nós procuramos sempre encontrar alguém que se enquadre. Geralmente essa nomenclatura tem sido muito usada para nossos inimigos políticos muito poderosos. Então, quando alguém com poder muito grande e que age com crueldade, nós procuramos identificar, seria essa pessoa o anticristo, uma pessoa que tem um poder muito grande, um poder muito amplo e também uma maldade muito grande no coração. Nós estamos aqui então diante dessa expressão, mas nós não queremos trabalhar essa expressão nesse sentido escatológico. Nós não estamos aqui para criar imaginações, mas nós gostaríamos de falar de alguma coisa mais concreta, mais objetiva, a partir dessa expressão que João usa. Já agora, muitos anticristos têm surgido. Essa expressão, portanto, é uma expressão bastante conhecida. Anticristo significa que existe o Cristo, não é? A palavra Cristo é uma palavra grega. A sua tradução seria ungido. Portanto, já fique aí entendido essa primeira palavra inicial. A palavra Cristo é uma palavra grega que significa ungido. É também o mesmo significado no hebraico, a palavra Messias. Messias no hebraico, Cristo no grego, tradução ungido para a língua portuguesa. Então nós vemos aí essa expressão de ungido porque fazia parte dos rituais, pelo menos, não é? Podemos aqui citar dos rituais judaicos, que era a questão do ungido. A pessoa ungida era a pessoa que iria ocupar um cargo e ela tinha o seu reconhecimento num ritual religioso, o que significa que ela tinha o reconhecimento não só das pessoas, mas sobretudo que elas tinham o reconhecimento de Deus para ocupar aquele cargo. Essa é a ideia da palavra ungida, é o reconhecimento e a legitimação para um cargo. Nós temos também como é que essa unção se dava. Essa unção se dava através do derramamento do óleo. Era um ritual, como por exemplo, no ritual de igrejas presbiterianas, de igrejas episcopais ou de igrejas católicas, cuja cerimônia de batismo na infância, o líder religioso joga um pouco de água sobre a cabeça da criança. Esse era um ritual semelhante com
com a unção com óleo. A pessoa recebia o derramamento de um óleo sobre a sua cabeça e, como diz o Salmo 133, o óleo que desce pelas golas das vestes, pelas barbas de Arão. Então essa ideia de unção era um ritual religioso que reconhecia a autoridade da pessoa para ocupar determinado cargo. Nós temos, por exemplo, o caso dos sacerdotes, Êxodo 29:29, as vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes que, com elas, serão ungidos e consagrados. É um caso, por exemplo, de sacerdotes. Nós temos um caso de reis, e esse caso nos chama a atenção, que ele é interessante para ver como uma pessoa ungida era respeitada. 2 Samuel 1:13-15, quando um jovem amalequita, tendo encontrado Saul quase morto, e Saul pede para ser morto, esse jovem mata Saul e corre muito feliz, achando que tinha feito um bem para o rei, vai avisar a Davi, e quando chega para avisar a Davi, diz o texto bíblico, e Davi perguntou ao jovem que trouxera as notícias: de onde você é? Ele respondeu: sou filho de um estrangeiro, sou amalequita. Davi lhe perguntou: como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos seus soldados e disse-lhe: venha aqui e mate-o. O servo o feriu e o homem morreu. Nós não vamos entrar na história, nos detalhes da ação de Davi, mas a ideia geral é que o rapaz pensava ter feito um bem para Saul, que estava à beira da morte, sofrendo, e pediu para ser morto. Mas Davi entendia que não se poderia levantar as mãos contra o ungido do Senhor. E, portanto, nós vemos aí um exemplo de um rei ungido e de como era importante essa ideia da unção. E nós vemos também o caso de Jesus. Embora Jesus não tenha sido ungido num cerimonial, não há nenhum registro sobre isso. Nós temos o registro que ele foi levado para ser batizado aos 12 anos, mas não essa unção no sentido religioso daquela época. Mas nós temos o caso de João, quando ele escreve: Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Ou seja, havia um reconhecimento de que ele era um homem ungido por Deus, que ele era um homem que tinha um reconhecimento de Deus, um homem cuja autoridade espiritual, ela realmente nascia do próprio Deus. Lucas, escrevendo no livro de Atos, ele diz assim no capítulo 10, versos 37 e 38. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nesse texto nós percebemos Jesus como ungido, não é? E como consequência disso, a manifestação de que ele era ungido é que ele andava por toda parte fazendo bem e ajudando pessoas em situação de profunda adversidade. Isso é um dado muito importante para essa nossa reflexão, quando nós percebemos Jesus como o ungido. É por isso que nós não devemos entender Jesus Cristo, Cristo como sobrenome, né? Mas a expressão, na minha percepção, mais adequada seria Jesus o Cristo, porque é Jesus o ungido, segundo a narrativa das Escrituras Sagradas. Então, tendo compreendido o que seria um ungido, o que seria o Cristo, nós então podemos pensar no anticristo. Anticristo, primeiramente, eu gostaria de dizer que anticristo não é o mesmo que anticristão. Não é o mesmo que anticristão, né? Eu faço essa diferença porque é interessante, por exemplo, o filósofo alemão Nietzsche, ele escreveu um ensaio que eu considero bastante interessante, o ensaio intitulado O Anticristo. É um ensaio que está disponível na língua portuguesa, em torno de 140 páginas aproximadamente, e a impressão que eu tive lendo o livro O Anticristo, de Nietzsche, é que o título O Anticristo me pareceu mais uma expressão publicitária, embora não fosse essa a intenção de Nietzsche, eu imagino pelo perfil de filósofo dele e na época em que ele escreveu, mas a leitura do livro indica muito claramente que ele estava se posicionando como anticristão,
as estruturas religiosas, ou contrário a todas as estruturas religiosas, todas as estruturas de pensamento teológico que surgiram depois de Jesus. Ele mesmo, em algum momento, faz a ressalva a respeito do Cristo, do ungido, mas a sua crítica é feroz, a sua crítica ela é emocional, chega em alguns momentos que a gente percebe que ela quase sai da racionalidade, sendo ele uma pessoa extremamente racional, mas ela se torna profundamente emocional em alguns momentos contra padres, contra pastores, contra a estrutura da igreja. Então, a sua dura oposição, lendo o ensaio dele, é contra as estruturas religiosas, seria muito mais o anticristão, que me fez lembrar uma expressão de Gandhi, quando ele diz: eu aceito o vosso Cristo, mas não aceito o vosso cristianismo. Então, é primeiramente importante termos essa clareza, que o anticristo não é a mesma coisa que o anticristão. Uma pessoa pode ser anticristã no sentido das estruturas religiosas denominadas cristãs, mas não ser contrária à pessoa de Jesus de Nazaré, o ungido, nos termos que Lucas coloca na sua carta ou no seu livro de Atos. A palavra anticristo, ela pode revelar pelo menos duas coisas, né? Ela pode revelar, primeiro, o perfil de uma pessoa que se opõe à finalidade teológica do Cristo. Então, nós temos então o Jesus e o Cristo. O Jesus seria o histórico, o ser humano que viveu na Galileia. O Cristo seria o personagem criado teologicamente como, digamos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa diferenciação eu estou fazendo mais do ponto de vista didático, para que nós entendamos Jesus de Nazaré e o Cristo da teologia. Então, o anticristo pode ser uma pessoa que se opõe a essa questão teológica da pessoa do Cristo, Jesus Cristo, a finalidade teológica, mas também tem uma segunda possibilidade, que é a pessoa que se revela com um caráter oposto ao caráter de Jesus. Uma pessoa que se opõe ao conjunto de características da pessoa de Jesus, como, por exemplo, um homem comprometido com o amor, comprometido com a verdade, comprometido com a honestidade, comprometido com a justiça social, comprometido com todos os seres humanos, mas com um olhar diferenciado para os empobrecidos, para os marginalizados. Então, é possível que uma pessoa seja um anticristo nesse sentido. Então, ela pode ser um anticristo no sentido teológico da expressão Cristo, e ela pode ser um anticristo no sentido do perfil de valores éticos da pessoa de Jesus, o Cristo de Nazaré. O texto de João, ele nos aponta pelo menos três coisas que eu gostaria de brevemente colocar aqui. Primeiramente, João usa a expressão no plural anticristos. Embora ele mais adiante no seu texto ele vá usar essa expressão anticristo no singular, mas ele está falando aqui de um conjunto de pessoas. Pessoas que não reconheciam Jesus como ungido. Em algum momento fica mais claro que ele se refere à compreensão de Jesus, o Cristo, no sentido teológico que foi desenvolvido com maior clareza a partir das cartas do apóstolo Paulo, que nós percebemos através das cartas do apóstolo Paulo, mas também pessoas que não reconhecem Jesus como ungido, como aquela pessoa cuja vida era autorizada por Deus. Então nós temos aí ele usando a expressão anticristos, a primeira palavra. A segunda palavra é quando ele declara que os anticristos saíram de dentro da igreja. Isso é uma palavra que é muito importante. Saíram de dentro da igreja, que pode significar pessoas que perderam o espírito do ungido. Pessoas que deixaram de se identificar com o ungido como uma possibilidade. Para Nietzsche, eu retorno aqui ao ensaio O Anticristo de Nietzsche, ele é tão duro que ele não usaria a expressão saíram da igreja, saíram do meio de nós, mas ele
crê que a própria igreja é a tipificação do anticristo, porque a maneira como a igreja se estrutura, a maneira como a igreja vive, os valores que a igreja abraça, são valores que contrariam, na visão de Nietzsche, o perfil da pessoa de Jesus Cristo, o Galileu, o homem de Nazaré. Nós podemos pensar de que há muitos anticristos que não saíram do nosso meio, que se identificam como líderes na igreja, que se identificam como parte da igreja. E eu estou aqui falando não de pessoas que negam teoricamente a pessoa de Jesus, não de pessoas que negam a cristologia, não é? O aspecto soterológico, o aspecto da salvação na cruz do Calvário da pessoa de Jesus, mas pessoas que, embora vivam dentro da igreja chamada Igreja de Jesus, têm uma conduta, seus valores não se pautam pelos valores, pela vida de Jesus de Nazaré. Assim é que, me permitem, quando nós chegamos à citação de exemplos mais próximos, nós sempre corremos num risco, ficamos ali no fio da navalha, como se costuma dizer, mas me preocupa quando eu vejo pessoas de dentro da igreja mais apaixonadas por Calvino do que por Jesus. Quando eu vejo pessoas brigando por Calvino e falando muito pouco a respeito de Jesus, pessoas brigando por causa dos ensinos de Calvino, mas não tratam do que Jesus ensinou, do que Jesus nos exemplificou através da vida. Então, me parece que há uma identificação usando o nome de cristão mais para se identificar com Calvino do que com a pessoa de Jesus. Isso é um problema. Pessoas mais apegadas a ideologias políticas, sejam elas ideologias religiosas, sejam elas ideologias políticas partidárias, mas se identificam mais do que com os ensinos de Jesus. Pessoas que defendem ferrenhamente posições de direita, de esquerda, de centro, muito mais, e não se dão ao trabalho de verificar o que cada uma delas tem a ver com a pessoa de Jesus de Nazaré. Me preocupa isso, porque nos parece que são anticristos, estão dentro da igreja, mas não se identificam com a pessoa de Jesus. Pessoas que são profundamente apaixonadas e submissas a presidente de república. E eu não estou falando do atual presidente, também do atual presidente, mas de qualquer presidente da república. Pessoas que se identificam mais com o presidente da república do que com a pessoa de Jesus. Pessoas que, contrariando o que Jesus faria, fazem do seu relacionamento com um líder político uma arma de guerra. Embora nós precisamos nos lembrar, por exemplo, que Jesus certa vez se referiu a Herodes como aquela raposa velha, não é? Usando uma expressão aí depreciativa do rei, da figura de Herodes, e nós percebemos então aí Jesus falando de uma autoridade de uma maneira que alguns hoje não falariam, porque entendem que nós devemos ser submissos às autoridades e fazem uma interpretação bíblico-teológica, um marabalismo na linguagem para chegar e justificar o seu posicionamento político, que parece ser mais importante do que a relação com a pessoa de Jesus de Nazaré. Cristãos que lideram igrejas de Jesus por caminhos contrários aos caminhos do ungido de Nazaré. Então, nesse sentido é que eu gostaria de usar essa expressão também de João. A ideia de João diz, eles saíram do meio de nós. Eu digo, eles não saíram. Nós estamos muitas vezes agindo como anticristos dentro da igreja de Jesus Cristo por não nos identificarmos com a pessoa de Jesus, o ungido de Nazaré. E João termina dizendo que nós recebemos a unção do santo. Aqui a unção, o reconhecimento do santo. Esse reconhecimento é de Jesus que nós devemos reconhecer. Quando João diz que nós recebemos a unção do santo, ele está dizendo que a nossa condição de ungido decorre da nossa relação
com o ungido e não por abraçarmos uma marca religiosa ou nos unirmos a ela. Nós somos ungidos não porque nós somos membros de uma denominação religiosa, mas porque nós temos uma relação de comunhão com o Santo, com a pessoa de Jesus, o Jesus de Nazaré. Nossa condição de ungidos decorre da reprodução do estilo de vida de Jesus. Eu termino então dizendo assim, os anticristos podem estar dentro da própria igreja. E dependendo de como essa igreja se posiciona como instituição, ela mesma pode ser uma imagem do anticristo. Mas para nós aqui o mais importante é que nós entendamos. Nós não queremos ser uma igreja formada de anticristos. Nós queremos ser uma igreja formada de cristos, no sentido grego da palavra, de ungidos. E essa unção decorre da nossa relação, da nossa identificação com a pessoa, com a vida, com os ensinos de Jesus de Nazaré. Termino. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora, muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. A minha palavra é um desafio para mim mesmo. A minha palavra é um desafio para você. Que nós façamos um autoexame na nossa vida como indivíduos, para que nós sejamos cristos, ou seja, pessoas identificadas com o ungido de Nazaré e não anticristos. Pessoas que pregam, que vivem, que agem, usando de valores, de ensinos diferentes dos apresentados na vida e no ensino de Jesus, o Cristo de Nazaré.